Lição de número 11: O espírito humano e as disciplinas cristãs. Texto áureo: Porque o exercício corporal para nada aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. 1 Timóteo capítulo 4, verso 8. Verdade prática: as disciplinas espirituais são necessárias para o fortalecimento do espírito, assim como os exercícios físicos para a estrutura óssea e muscular. Leitura bíblica em classe está em 1 Timóteo capítulo 4, versos 6 a 8, versículos 13 ao 16. Propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido, mas rejeita as fábulas profanas e de velhas, e exercita-te a ti mesmo em piedade. Porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isto, te salvarás tanto a ti mesmo, como aos que te ouvem. Introdução. Nesta lição estudaremos sobre a importância das disciplinas cristãs. Partiremos do conceito de piedade, muito trabalhado por Paulo nas epístolas pastorais. Veremos que as disciplinas cristãs fazem parte de uma vida piedosa. Como o corpo precisa ser alimentado e exercitado todos os dias, o espírito precisa de disciplinas diárias para o seu fortalecimento. As principais são a oração, o jejum e a meditação na palavra de Deus. A piedade e as disciplinas cristãs, exercício corporal e piedade. Escrevendo a Timóteo, Paulo apresenta um paralelo entre o exercício corporal e a piedade, porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. 1 Timóteo capítulo 4, verso 8. O apóstolo não está desconsiderando de forma absoluta o valor do exercício corporal. Aliás, o labor físico de Paulo era constante em decorrência de suas longas e constantes viagens, como também Jesus fizera. 2 Coríntios capítulo 11, verso 26, Mateus capítulo 9, verso 35. Contudo, ele enfatiza a sobreexcelência da piedade, em cujo conceito estão as disciplinas cristãs,
os exercícios espirituais. Enquanto os exercícios corporais têm algum valor apenas para esta vida, a piedade nos traz benefícios nesta vida e na eternidade. Piedade interna e externa. Do grego eusébia, eu bom, e sebomate, ser devoto. A palavra piedade tem um amplo sentido espiritual e prático. Podemos resumi-lo como sendo um conjunto de atitudes que expressam temor, respeito, reverência e amor a Deus. Tais condutas estão ligadas a fatores internos e externos, ênfases exageradas no valor das obras produzem um entendimento limitado e incorreto dessa importante virtude, como visto no catolicismo desde os tempos medievais. Os escribas e fariseus também davam grande valor ao aspecto externo, faziam longas orações, dizimavam e amavam cumprir publicamente seus deveres religiosos, mas interiormente estavam cheios de hipocrisia e de maldade. Mateus capítulo 23, versos 5 e 7 e capítulo 14, versos 14 ao 23 e ao 28. A verdadeira piedade contempla as disciplinas espirituais externas, como a oração, o jejum, a leitura das Escrituras, mas sempre relacionadas a uma vida de sincera e profunda devoção a Deus, procurando agradá-lo em tudo. E isso inclui um viver justo e misericordioso com o próximo. Mateus capítulo 23, verso 23. Colossenses capítulo 3, verso 23. Tiago capítulo 2, versos 14 ao 17. Piedade e descrição. A prática das disciplinas espirituais não combina com o exibicionismo. Jesus advertiu seus discípulos que fossem discretos quando orassem e jejuassem. Mateus capítulo 6, versos 5, 6 ao 16 e 18. Quanto ao jejum, aconselhou ações concretas para não dar sinais de estar jejuando. Quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, para não pareceres aos homens que jejuas. Mateus capítulo 6, versos 17 e 18. O que dizer dos que proclamam seus jejuns, inclusive nas redes sociais? Como Jesus enfatizou, se buscarmos glória humana, nossa recompensa se resumirá a um reconhecimento efêmero, sem valor algum diante de Deus. O anúncio do jejum somente convém ser feito quando sua prática for coletiva. Ainda assim, de preferência apenas entre as pessoas envolvidas com o propósito. O desafio das disciplinas espirituais. A analogia do corpo. Não é fácil manter uma rotina de exercícios físicos. Quanto menos se exercita, menos se quer exercitar. E quanto mais tempo parado, pior fica.
A retomada costuma ser um processo doloroso e geralmente impõe limitações, impedindo que se alcance um estado ideal de imobilidade. Assim acontece também na vida espiritual. Quanto menos oramos, jejuamos e lemos a Bíblia, menos queremos fazê-lo. E a vida espiritual vai se enfraquecendo. Os movimentos vão se tornando mais lentos e curtos. Há risco de atrofia e paralisia. O escritor aos Hebreus adverte: portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Hebreus capítulo 12, verso 12. A linguagem é metafórica, mas às vezes a fraqueza do espírito é tão profunda que é sentida no corpo. A Bíblia nos recomenda reagir. Primeiro Coríntios capítulo 16, verso 13. Apatia, engano e pecado. A diminuição da prática da oração, do jejum e da meditação nas Escrituras causa perda de discernimento, a sensibilidade espiritual. A diminuição da prática da oração, do jejum e da meditação nas Escrituras causa perda de discernimento e sensibilidade espiritual. As crenças profundamente bíblicas, antes consolidadas, aos poucos vão se tornando superficiais até serem substituídas por filosofias e vãs sutilezas. Colossenses 2:8, que normalizam o que antes era pecado. 1 João capítulo 3, versos 7 e 8. Cristãos e igreja são dominados pelo secularismo e ideologias de perversão e passam a ser conduzidos por princípios e valores do presente século. Lucas capítulo 18, verso 8. 2 Pedro capítulo 2, versos 1 e 3. Como estão nossas disciplinas espirituais pessoais e congregacionais? Da teoria à prática. Muito mais que teoria, as disciplinas espirituais devem ser praticadas por todo cristão. Reservar um tempo no início do dia para oração e meditação nas Escrituras é fundamental. Sempre que possível, repetir a disciplina ao longo do dia, ainda que em momentos curtos. Já de noite, concluídas as tarefas cotidianas, voltar à leitura da Bíblia e à oração. Salmos capítulo 55, verso 17 e Daniel capítulo 6, verso 10. Praticar jejuns. Manter uma frequência regular aos cultos, com especial dedicação às reuniões de oração e consagração. Ser aluno assíduo da escola dominical também é uma disciplina espiritual essencial que fortalece toda a família. De forma complementar, devemos nos edificar com hinos sacros, a literatura cristã sadia. 1 Timóteo capítulo 4, verso 13 e 2 Timóteo capítulo 4, verso 13. As disciplinas e a luta espiritual. As astúcias do maligno. O cristão tem uma luta espiritual travada nas regiões celestiais, contra os principados, contra as potestades,
contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Efésios capítulo 6, verso 12. Não podemos nos descuidar, desconsiderando esta realidade. O inimigo é astuto e vive engendrando ciladas. Efésios capítulo 6, verso 11. Seu intento constante é nos atingir e produzir terríveis danos em nosso espírito, alma e corpo. De igual forma, quer atingir os que nos são queridos, principalmente nossa família. João capítulo 10, verso 10 e 1 Pedro capítulo 5, versos 8 e 9. Por isso, perseverar nas disciplinas espirituais é essencial. Precisamos viver em constante comunhão com Cristo, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Efésios capítulo 6, verso 18. Só Ele tem vida abundante para nos dar e pode nos guardar do inimigo. João 10, 26. Evitando as distrações. Sabedores do quanto as disciplinas espirituais são indispensáveis para uma vida cristã vitoriosa, devemos nos apegar a elas, agindo com prudência na administração de nosso tempo. Efésios capítulo 5, versos 15 e 16. Para isso é preciso evitar as distrações, das quais atualmente o celular é a principal. Tem se tornado uma compulsão acessar as redes sociais, ver mensagens no WhatsApp, abrir o Instagram ou o Facebook, ou assistir a um vídeo no YouTube. Às vezes até mesmo nos templos em pleno culto, e a chamada dependência digital, que cresce a cada dia. Quando menos se percebe, o celular está à mão, mesmo sem qualquer propósito útil ou necessário. Que o Senhor nos guarde de todo vício. O exercício das disciplinas espirituais é fundamental para nos fortalecer e nos dar poder contra as forças das trevas. Lucas capítulo 10, versos 19 e 20. Marcos capítulo 16, versos 17 e 18. Assim como as necessidades físicas, nosso espírito precisa ser alimentado diariamente por toda a vida. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versos 17, 1 Pedro capítulo 2, versos 2 e 3.